Reflexão bíblica. Segunda Carta de Pedro. Capítulo 2. 2 Pedro 2. Neste capítulo, Pedro adverte contra falsos mestres e ensinamentos heréticos que surgirão entre os crentes, levando muitos à perdição. Ele expõe a imoralidade e a ganância desses falsos mestres e enfatiza o juízo reservado para eles. 2 Pedro 2, os falsos profetas. Neste capítulo de 2 Pedro 2, veremos que o apóstolo Pedro alertará o povo para a presença dos falsos profetas, mostrando que eles se introduzem de maneira sorrateira para disseminar heresias, mas, de forma alguma, Deus os deixará impunes. Ele julgará com rigor, assim como fez no passado com os anjos que pecaram e com as cidades de Sodoma e Gomorra. O comportamento dos que amam os desejos pecaminosos da carne é seguido por contínua depravação, não havendo temor a Deus, e o apóstolo deixará extremamente claro que, para estes, as trevas já estão reservadas. Contexto histórico. Acompanhamos o apóstolo Pedro desejando que a bênção de Deus permanecesse sobre seu povo, que tudo o que precisamos procede de Jesus. Os tropeços são evitados através do crescimento espiritual, e isso se dá por meio do amor, da fraternidade, da piedade, da perseverança, do domínio próprio, do conhecimento e da virtude. O seu testemunho presencial do ministério de Jesus serve para que os cristãos saibam quão valioso e verdadeiro é, e que a autoridade das Escrituras é divina e não é humana. Versículos 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Versículos 1 ao 3. Falsos profetas. Não apenas homens impelidos pelo Espírito estiveram presentes no Israel do Antigo Testamento, mas também falsos profetas, em grego, pseudoprofetai, se levantaram no meio do povo, tal como agora falsos mestres, em grego, pseudodidaskalou, estavam presentes entre os leitores de Pedro. A advertência de Pedro descreve esses falsos mestres como aqueles que espalhavam heresias de perdição ou ensinos destrutivos para a fé. O efeito de seu ensino era tão abrangente que eles até negavam o Senhor soberano, em grego, esportes, que os comprou. Embora muitos seguissem a vergonhosa imoralidade dos hereges e o caminho da verdade fosse blasfemado, mal sabiam os falsos mestres que a negação do Senhor lhes traria sobre si mesmos repentina destruição. Compare verso 3. Levados pela cobiça, os falsos mestres inventavam histórias enganadoras, o exato oposto de Pedro em 2 Pedro 1 verso 16, com as quais exploravam seus ouvintes. Versículos 4 ao 10. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia, e desprezam as autoridades, atrevidos,
obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Versículos 4 ao 10. A justiça divina. Para alertar seus ouvintes e estimulá-los à ação, Pedro recorda 3 exemplos de julgamento e libertação de Deus. Deus julgou os anjos que pecaram. Compare com Gênesis 6 versos 1 ao 4. Inferno. Aqui Pedro usa o vocábulo tártaro, é um nome grego que indica um lugar subterrâneo de punição mais profundo do que o Hades e reservado para os ímpios. Deus também julgou o mundo antigo na época do dilúvio. Compare com Gênesis 7 versos 17 ao 23, mas protegeu Noé e com outras 7 pessoas. Ele julgou as cidades imorais de Sodoma e Gomorra. Compare com Gênesis 19 verso 23 ao 29, mas preservou o justo Ló, que se afligia e se atormentava com o procedimento imoral dos ímpios. Em seguida, Pedro salienta a seus leitores que Deus sabe livrar os piedosos dos ensinos falsos e destrutivos dos hereges em seu meio. Além disso, o apóstolo assegura aos seus leitores que, a despeito da imoralidade dos falsos mestres, os injustos, em especial aqueles que seguem as concupiscências de imundície e da carne e desprezam as autoridades, não escaparão da soberania nem da punição de Deus. Versículos 11 ao 22. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Versículos 11 ao 22. O exemplo de Balaão. Pedro continua descrevendo os falsos mestres. Eles são atrevidos, presunçosos e, em contraste com o comportamento dos anjos mais poderosos, são difamadores insolentes. São como animais irracionais em seu entendimento, irreverentes e guiados pela luxúria e pela ganância. Pedro compara os falsos mestres a Balaão. Assim como Balaão, esses falsos mestres abandonaram o caminho reto, deixaram-se consumir pela ganância e receberão a retribuição de sua injustiça. A jumenta de Balaão mostrou um senso moral maior do que o revelado por Balaão. Os falsos mestres são descritos como fontes sem água e nuvens levadas pela tempestade. Em outras palavras, eles eram insatisfatórios e instáveis. Como punição, a escuridão das trevas lhes está reservada. Com suas palavras vãs e arrogantes, e,
A despeito de suas promessas de liberdade para as pessoas, esses falsos mestres guiavam seus ouvintes à mesma escravidão espiritual e corrupção a qual eles próprios estavam escravizados. Embora esses hereges tivessem algum dia reivindicado conhecer a Cristo e até experimentado alguma liberdade do pecado, eles retornaram às velhas práticas e novamente se encontravam envolvidos. Eles estavam em pior estado no final, com sua rejeição de Cristo, do que no princípio, quando se encontravam em um estado de ignorância. Na verdade, seria melhor para eles que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Como um cão voltou ao seu próprio vômito e uma porca volta a revolver-se na lama, assim também esses falsos mestres voltavam ao estilo de vida imoral que preferiam por natureza. O comportamento imoral dos falsos mestres revela que eles nunca foram genuinamente convertidos. 5 principais lições que aprendemos no estudo de 2 Pedro 2. Alerta contra falsos profetas. No início do capítulo, o apóstolo Pedro adverte sobre a presença de falsos profetas na igreja. Esses indivíduos introduzem heresias destrutivas e negam o soberano que os resgatou. Devemos estar vigilantes para não sermos enganados e afastados da fé. Distorção da verdade. Os falsos profetas não apenas ensinam mentiras, mas também vivem uma vida que nega a Deus. Eles buscam lucro pessoal e sucesso, em vez de servir a Deus e ao próximo. Isso nos lembra da fragilidade da nossa fé diante das estratégias enganosas do inimigo. Julgamento divino. Pedro enfatiza que Deus é justo e julgará o mal. Aqueles que seguem os caminhos dos falsos profetas e vivem em pecado enfrentarão consequências inevitáveis. É um lembrete para permanecermos fundamentados na verdade das Escrituras. Adicionar virtudes à fé. Além disso, Pedro nos encoraja a adicionar à nossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Combate aos falsos ensinos. A segunda carta de Pedro foi escrita para combater os falsos ensinos e heresias que se espalhavam na igreja. Devemos buscar a verdade em Deus e proteger-nos do engano dos falsos profetas. Conclusão. Encerrando o estudo, Pedro faz uma referência rápida aos falsos profetas, dizendo que, da mesma forma que aconteceu no passado, a igreja sofrerá esse tipo de ataque. Não serão ataques de perseguição física, mas sim ataques à fé, com ideias que vão contra a palavra e que confundem. Estas heresias entrarão na igreja de maneira sutil, e muitas pessoas seguirão estas dissoluções. Isso acontece pois estas ideias e heresias atendem aos desejos pecaminosos dos seres humanos, a famosa hipergraça. Por isso vemos tantas ideologias frutificarem fortemente até mesmo dentro de igrejas mais fundamentalistas e puritanas. Não estou aqui apontando o dedo para nenhum pensamento de nenhuma igreja, estou apenas, assim como Pedro, alertando para nossa necessidade de conhecermos profundamente ao Senhor e a Sua Palavra, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina. Ele também nos ensina que, assim como animais irracionais, são aqueles que abrem suas bocas para ensinarem corretamente a igreja, como seres que apenas seguem a sua natureza pecaminosa. Lemos aqui que a consequência disso é que estas pessoas vão morrer em seus pecados, perecerão na sua corrupção, satisfazendo diariamente os prazeres da carne, nos adultérios e outros pecados. Ao fazerem isso, levam consigo algumas pessoas, a quem Pedro se refere como almas inconstantes. Ao citar o erro de Balaão, profetizando que lhe convinha para atender um desejo da carne, sua ganância, Pedro diz que ele amou o prêmio da injustiça. O ensinamento que recebemos aqui é que devemos sempre tomar cuidado quando aprendemos, interpretamos e também quando ensinamos sobre a palavra. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
estejam sobre nossas vidas.